O anúncio é exatamente esse, para dizer que quem quiser acompanhar pelo Facebook, fique à vontade. Abrindo o nosso culto com oração. Querido, bondoso, cheio de misericórdia, compassivo, longânimo. Longânimo quer dizer que o Senhor é paciente. Ele tem muita paciência. Longânimo é o Senhor para com toda a sua criação, principalmente para o homem. O Senhor é longânimo. O Senhor aguarda, espera que cada pessoa reconheça a soberania dele, que cada pessoa se entregue a ele em espírito, em verdade, não só levantando a mão e dizendo eu aceito, não. Na verdade, ninguém aceita ninguém. Nós é que fomos aceitos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Nós é que somos aceitos por Ele. Nós só entendemos a verdade, reconhecemos que só Ele pode salvar e nos entregamos a Ele. Aceitar Jesus é muita pretensão nossa. Ele é que nos aceita. E nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos aceita. O Senhor nos perdoa e nos salva. Glórias a ti, Senhor. E como igreja do Senhor, nos reunimos aqui para te adorar, para te exaltar, para bendizer, glorificar o Senhor, proclamar a tua santa, maravilhosa e poderosa palavra. Recebe-nos nesta manhã, aceita-nos nesta manhã como adoradores do Senhor. Fala conosco. Fala. Queremos ouvir a tua voz, onde ouvimos tantas coisas, tantas falácias, são tantas pessoas falando, são tantos falastrões por aí, mas o Senhor é aquele que transforma com a sua palavra. Por isso queremos ouvir a sua palavra, para cada dia sermos um pouco mais transformados. Recebe-nos, Senhor, como adoradores e fala conosco. Livra-nos, Senhor, da mentira e dos mentirosos. É assim que eu oro por mim e por todos os irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Amém. Hoje, a palavra do Senhor está com o título de O Rei Poderoso. Para bom entendedor, e eu já falei, acho que na sexta-feira, que entendimento meu, opinião minha. Não está isso na Bíblia, não tem escrito. Então estou dando aqui a minha opinião e sempre alerto quando dou minha opinião.
Então eu acho que as pessoas, eu entendo que as pessoas que nos acompanham, cultuam a Deus com a gente, são pessoas, são boas entendedoras. Né? Como são pessoas inteligentes, são pessoas boas entendedoras. Né? Uma coisa está bem atrelada à outra. Nós vamos falar de um rei poderoso. Porque tem muita gente hoje que se vê como rei, se olha e vê ali a própria majestade. Mas o fim dos tempos é assim, né? É assim mesmo. Não pense que Deus vai derrubar. Não, o fim dos tempos é assim, né? Está cheio de profecia, dizendo que esse vai cair, aquele vai subir. Gente, o fim dos tempos é assim. Então eu quero falar de um homem que foi ao mesmo tempo pobre materialmente e sábio. E ele é o salvador do nosso planeta. Ele é conhecido como o Messias judeu. Então, muito cuidado quando você dá atenção a pessoas que não gostam do povo judeu. Muito cuidado, porque o povo judeu é o povo escolhido por Deus. Se você participa de alguma coisa onde os judeus são odiados, cuidado, porque você está afrontando o povo do Deus vivo. E este rei poderoso, ele veio do céu infinito, não tem fim. Ele veio para a terra e nasceu naquela época piquititica, né, de nada, Belém Efratá. Foi lá que ele nasceu. E está lá em Miqueias, profeta chamado de os profetas menores. Não menor em importância, né? Sempre salientando isso. Menor porque tem poucos escritos. Então, profetas maiores e profetas menores não se refere à importância deles, mas na quantidade de escritos que deixaram. Miqueias deixou poucas coisas escritas. Então, tecnicamente, ele é chamado de profeta menor. E este homem viveu numa cidade também insignificante chamada de Nazaré. E ali ele cumpriu a obra da salvação na cidade de Jerusalém. Cidade que já foi destruída, dominada, redominada, dominada de novo. Tanta gente já tomou aquela cidade, né? E hoje ela está grande parte dela nas mãos dos judeus. Algumas partes da cidade cercada por muros altíssimos, eu diria muros de talvez uns 10, 12 metros de altura,
está nas mãos dos árabes. Dentro da cidade existem algumas partes que são cercadas por esses muros, por cavaletes com arame farpado e tal, na mão dos árabes. Judeu não entra, né? Bom, enfim, não vamos entrar nesse assunto. Para quem fica dizendo aí que Jesus não era pobre, Jesus era pobre. Não, Jesus não era pobre porque ele tinha um manto de... Tudo bobagem. Jesus era pobre. Pobre materialmente, né? E a Bíblia fala isso. Não sou eu que estou dizendo que quero contradizer quem diz que Jesus era rico. Não é isso. Ele era rico porque ele mexia com madeira junto com José e quem... Não, para de contar história. Isso tudo é história. Jesus era pobre materialmente, era uma família de gente pobre e humilde. Se você abrir Filipenses, capítulo 2, versículos do 6 ao 8, o que você vai ler? Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, diz: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. E aí tem Daniel falando também disso, Daniel capítulo 9, versículo 26, também tem Mateus, né? Mateus fala assim: as raposas têm as suas tocas, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem aonde repousar a sua cabeça. Se você ler Lucas, então, capítulo 8, versículo 3, fica muito clara a pobreza de Jesus. Algumas mulheres cuidaram do seu sustento para que tivesse o que comer e beber. Então, quem fala que Jesus era rico, não sei o quê, ou não lê a Bíblia ou quer enganar, né? Mas não vamos discutir a riqueza de Jesus, né? Porque ele era pobre. Mas ele tinha uma sabedoria, que era um negócio assim. É o próprio Deus, né? Domingos. O próprio Deus, Jesus Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Colossenses 2:3. Bom, e vai por aí, né? Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviram ficavam admirados. De onde vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Marcos, capítulo 6, versículo 2. Então, sabedoria não tem nada a ver com inteligência.
e nem com riqueza. Né? Não adianta inventar coisas para querer mudar. É o que está escrito e pronto. Então ele era pobre, mas era sábio. Poderia usar essa sabedoria para ficar rico? Claro que poderia. Mas para quê? Se ele tinha um outro propósito de vida, o propósito de vida de Jesus não era ficar rico. Muito diferente do propósito de vida da grande maioria das pessoas na Terra. As pessoas querem ficar ricas, elas querem enriquecer. E isso me leva a pensar, a meditar em coisas e me sentir muito triste, porque a maioria das pessoas se influenciam com essa gente que se diz influenciador e não se influenciam com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque os influenciadores todos são, se dizem pelo menos, ricos, tem isso, tem aquilo outro, ganham não sei quanto e tal. E Jesus deixa claro que ele era pobre. A maioria desses influenciadores não tem sabedoria nenhuma e pouca inteligência. Mas as pessoas optam em segui-los do que a seguir Jesus. É isso que causa tristeza, né? Isso causa muita tristeza. Um homem pobre e sábio que libertou as pessoas sitiadas, cercadas por Satanás e pelo pecado. É isso que Jesus faz. Tudo que... Meu Deus, eu falo isso há anos, gente. A igreja é para isso, ó. Não é para essas coisas que a gente vê, cada chega na segunda-feira. Eu não sei por que eu recebo isso. É esse monte de profeta, esse monte de milagreiro. Não, Otávio. O Otávio está perguntando se Jesus precisou estudar. Não, porque ele é o próprio Deus, né? É claro que ele lia o que existia na época sobre a palavra, né? Ele lia, mas ele já nasceu com toda esta sabedoria e conhecimento. Quando ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, né? Que ele foi na sinagoga num sábado e ele começa a falar o Espírito, o homem Jesus está dizendo: olha, o Espírito de Deus está comigo, o homem Jesus. E ele começa a pregar ali para todos aqueles fariseus que estavam ali, né? Homens doutores. Então ele já nasceu com tudo isso, porque ele é o próprio Deus, limitado pela carne, porque ele se encarnou homem, né? Então havia os limites da carnalidade, mas o próprio Deus. E ele, o objetivo de Jesus, único, como se fosse pouco, né? Era exatamente libertar as pessoas de Satanás, libertando-as do pecado através do perdão. É isso que Jesus veio fazer.
não veio para curar. Quando eu falo isso aqui, eu não estou dizendo que ele não pode fazê-lo. Estou dizendo que Jesus não nasceu para casar, ter filhos. Não. Ele nasceu para um dia morrer na cruz e essa morte dele nos dar a salvação. Entendeu? Quando você lê em 1 João, capítulo 3, versículo 8, né, as pessoas usam muito isso também. Não dê brecha ao diabo, não sei o quê. Só Jesus abriu uma brecha, um buraco. Uma brecha ali é um buraco. Na muralha de Satanás. Satanás cria uma muralha espiritual, claro, em volta das pessoas, que impede as pessoas de adorarem a Deus. Mas Jesus conseguiu abrir um buraco nessa muralha. O ministério, a vida, o objetivo, a morte, a ressurreição, isso tudo abriu um buraco nesta muralha. E este buraco é que retira, isso é figurativamente, que retira as pessoas do domínio de Satanás e derrama perdão. Agora, todo mundo acompanha o que está acontecendo em Israel, né? O mundo, a batalha do Armagedon, meu irmão, minha irmã, a nossa geração é uma geração privilegiada demais, porque nós estamos vendo indícios, muita atenção nisso, para não confundir o que eu estou falando, hein? Indícios do que será a batalha do Armagedon no Vale do Megido. A batalha do Armagedon será o mundo contra Israel. É bomba atômica, não sei da onde, tudo direcionado para Israel, para destruir o mundo, que é pulverizar. Você sabe o que quer dizer pulverizar, né? Transformar em pó, em nada. Israel. O mundo hoje já é assim. O mundo hoje é contra Israel, é contra o povo judeu. Você vê que Israel é sitiado sempre, está sempre sitiado, está sempre cercado. Pode observar aí. E Zacarias já fala disso. Isso aí não pode causar, oh meu Deus, não pode causar para quem lê a Bíblia. Se você abrir em Zacarias, capítulo 12, versículos 2 e 3, e capítulo 13, versículo 1, você vai ler isso que eu estou falando. Vai ser sempre assim. Até a grande batalha, a maior de todas as batalhas, e a mais rápida também. Mas como vai ser isso? Não sei. Para eu falar para você, eu vou ter que ficar imaginando aqui. Eu posso imaginar tudo errado. Eu não sei, ninguém sabe. O que eu sei é que Jesus vai destruir todos os exércitos que se levantam contra Israel. Isso eu sei porque a Bíblia diz. E quais serão? Não sei. Eu posso chegar aqui e falar para você, olha, aquela parte do norte lá, Rússia, China, mas não sei o quê. Provavelmente, mas eu não posso cravar, entendeu? Eu não posso cravar. Tem um monte de estudioso aí que
que chega a essas conclusões aqui que eu estou falando. Eles querem cravar? Que cravem. Eu não, eu digo pode ser, porque só vamos saber lá mesmo. E ninguém mais se lembra de Jesus, este homem pobre, cheio de sabedoria, que libertou as pessoas do domínio de Satanás, derrama perdão, salvação. A maior parte do seu povo, que é o povo judeu, não crê, não confia em Jesus. A maior parte daqueles que creem em Jesus são gentios. Somos nós somos gentios. Se você abrir aí sua Bíblia em Isaías capítulo 53, versículo 3, o que você vai ler? Você vai ler que ele foi desprezado, rejeitado, um homem de dores, um homem experimentado pelo sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Olha, foi desprezado. Ninguém gostava de Jesus. Não pensa que gostavam, não. É claro que Isaías está falando aqui especificamente do povo judeu, que desprezaram. Quando viam Jesus, quero nem olhar. É isso que quer dizer. Escondem o rosto. Eram atitudes comuns naquela época, né? Eu gosto muito de ler a Bíblia com dicionário do lado, já falei isso, né? Muitas vezes. Por quê? Porque tem palavras que a gente sabe o que quer dizer. Mas quando a gente vai no dicionário, a gente vê que essas palavras é aquilo que a gente sabe, mas tem outros tantos significados. Por exemplo, rejeitar, né? Ele foi desprezado, ele foi rejeitado. O que significa a palavra rejeitar? Rejeitar também significa pensar para baixo, pensar menos. Aquilo que você vê, diminuir bastante aquilo. É o que fazia com Jesus. E Davi escreve isso em um dos salmos proféticos, porque Davi não viu a crucificação de Jesus, né? Ele já tinha partido. Jesus é da descendência de Davi. Mas Davi escreveu o Salmo 22, nos versos 6 e 7, ele escreveu um salmo profético sobre a crucificação de Jesus. Mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do homem. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim. Isso aqui está falando de Jesus, não está falando de Davi. Davi falando daquele que ainda iria vir. Isso aqui é profecia. Não essas bobagens que a gente ouve por aí. Hoje eu estava... porque eu não sei, eu abro e vem essas coisas para mim. Eu não saio procurando, nem aparecendo.
uma irmã profetizando, uma subjetividade, pode ser qualquer coisa aquilo que ela falou, qualquer coisa, e pode não ser nada. Você vê que profecia tem um endereço, não é subjetivo, isso aqui é subjetivo, mas eu sou um verme, é a pessoa lá que é verme, está se referindo a Jesus, não é subjetivo, como essas profecias aí, que podem ser qualquer coisa. Eu até escrevi, quanta subjetividade, não tem endereço nenhum essa profecia. Não é fofoca. Porque a maioria dessas profetadas que tem hoje por aí, é tudo fofoca. Deus não é fofoqueiro. Então, é uma amarga, muito amarga verdade, que a maior parte da humanidade fora de Israel, a maior parte dentro de Israel e a maior parte fora de Israel não reconhece Jesus como o Messias, como o Salvador, como Deus. Tem gente dentro de um pseudo-cristianismo que ainda discute se Jesus é Deus ou não. Tem discussão aí pelas denominações afora aí. Não, Jesus não é Deus. Ele é filho. Não, não é Deus. Tem gente que ainda ri de Jesus, zomba de Jesus, despreza Jesus, atribuem a Jesus mentiras. Hoje, dentro de Israel e fora, então, nem se fala. Tem gente que busca ajuda em toda e qualquer parte, menos em Jesus. Essa gente que fica ouvindo essas profecias, mas idolatram essa gente. Idolatram. Olha, esse era cheio de poder, essa daqui, não sei o quê. E não busca em Jesus. Jesus não é homem nenhum, não. Se desviam de Jesus. Quer dizer, buscam ajuda em toda parte, em todo lugar, mas não buscam em Jesus. Isto, é claro que entristece, né? É óbvio. Mas a gente precisa ter consciência. Quanto mais a gente avança nos tempos finais, mais Jesus será rejeitado. Hoje, segunda-feira, Jesus é muito mais rejeitado do que ele era na sexta-feira passada. É claro que a gente não consegue medir, mensurar isso aqui, mas é bíblico. Então eu tenho isso como verdade, acabou. E por causa disso que aumenta no mundo o sítio. Lembra que eu falei das muralhas de Satanás? Que Jesus abriu um buraco, uma brecha? O sítio é isso, essas muralhas de Satanás vão aumentando. Porque as pessoas rejeitam Jesus. Dentro da própria igreja, tem gente que vai na igreja para ouvir o fulano, para ouvir o profeta, para ouvir a criança de 14, agora tem criança de 7, 8 anos aí pregando, profetizando. Gente, o povo endoideceu. Mas Deus não pode usar? Pode. Mas por que Deus vai usar um profeta hoje se a Bíblia já tem tudo o que a gente precisa e a maioria não abre para ler? Por que Deus deixou a palavra dele aqui? Para a gente ler, entender, aprender, crescer.
Aí as pessoas não leem, são preguiçosas, relapsas, enfim. Aí Deus levanta uma criança de 7, 8 anos, que repete tudo que já viu na igreja no último ano. E as pessoas vão lá para ver. Para ver. Teatrinho, hoje é outra coisa, eu até escrevi. Né? É porque eu escrevo, eu comento nas coisas. Um casal aí, que foi preso nos Estados Unidos alguns anos atrás, que estava entrando ou saindo com dinheiro, estava entrando com dinheiro lá, sem registrar, ficaram presos lá, é um casal, são donos de igreja aqui, né? A mulher gritando com aquele borrifador de água dentro da igreja, e o sujeito todo maquiado, devia ter uma camada assim de uns 2 centímetros de maquiagem. Eu fico imaginando, será que Jesus fazia esse tipo de coisa? Será que Pedro, João, Mateus, Lucas, Paulo, será que eles faziam isso? Se maquiar para ficar bonito. Vai ficar bonito para quê? Para que ficar bonito? Nós temos que ser bonito aos olhos do Senhor. Irmã, você é claro, tá vendo? Quando eu digo aqui que as pessoas são inteligentes, né? E que a gente fala que as pessoas entendem, eu não estou exagerando, já colocou. Eu não falo, irmã, porque eu não quero ser motivo de processo, porque eu não tenho dinheiro para pagar advogado, entendeu? Jesus é rejeitado. Por isso aumenta a muralha. É só uma brecha lá na muralha. Jesus não derrubou a muralha. Ele abriu uma brecha, um buraco. Então, se você abrir Atos dos Apóstolos, deixa eu correr, acabar. Atos 28, versículo 24. O que você vai ler lá? Isso aqui está falando lá do dia, né? Mas é a mesma coisa nos dias de hoje. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. A maioria não crê hoje, a maioria gosta de teatro. E nem a outra borrifando água, diz que aquela água liberta, ou então ela saiu pelos corredores da igreja jogando água. O povo gosta disso. O povo gosta de gritaria. Tem que gritar. Jesus é tudo o que precisa para Israel, para o mundo árabe, para o ocidente cristão, para o mundo inteiro. Jesus é que abriu a brecha no muro, na muralha de Satanás. Sem Jesus, as pessoas vivem sem orientação. Quando nós estamos, eu coloco lá, incautos, onde já se viu, é uma vergonha para o Evangelho. Porque não tem Jesus, porque um lugar que tem Jesus, alguém lá se levante e diz, opa, para com isso, criança, não. Pode parar. Cadê o pastor desses lugares? Então, para fechar, eu vou pedir antes que Jesus Todo-Poderoso volta, porque está muito ruim o negócio aqui. Jeremias capítulo 32, versículos 17 ao 27, eu não vou ler, eu fiz um resuminho aqui só, tá? Mas não vou ler porque é muita coisa. Então fica assim, Ah, soberano Senhor, tu fizestes os céus e a terra pelo teu grande poder e pelo teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti.
Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Para Deus nada é difícil. E as pessoas acham que para Deus nada é difícil, então tudo o que aparece é coisa de Deus. São os incautos, como a Bíblia chama. Querido Deus, amado Pai, compaixão de nós, misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus querido, a vivermos com a nossa mente, com o nosso intelecto, com a nossa alma, com o nosso corpo, nosso espírito, ligados no Senhor Jesus Cristo, o único que nos dá sabedoria, graça, inteligência, capacidade e discernimento. E o mundo sofre porque não conhece o caminho, a verdade